Audiobook Cristão apresenta Aos Olhos do Pai, restaurando a paternidade de Deus e nossa identidade de filhos. Autor, Dimas Júnior. Locução, Dimas Júnior. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurados o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Salmos 127, versículos de 3 a 5. Aos olhos do Pai, restaurando a paternidade de Deus e nossa identidade de filhos. Ministro sobre paternidade de Deus há alguns anos. Porém, após o nascimento dos meus filhos, Júlia e Lucas, meu entendimento sobre ser pai e sobre como Deus nos ama como filhos se ajustou e se alinhou ainda mais à maneira como Ele realmente enxerga esta relação. A capa e contracapa deste livro traz o que são, para mim, os atributos do que é a essência da paternidade que todos nós precisamos: cuidado, segurança, amor, intimidade, proteção, provisão e instrução. Nesta foto de capa, o meu filho Lucas estava hospitalizado há quase uma semana, com bronquiolite, e passando por um tratamento intenso para receber oxigênio, para que o nível de oxigenação do seu sangue se normalizasse. Durante este período no hospital, minha esposa Vânia e eu revezávamos entre o cuidado dele, no hospital, e da Júlia, que estava em casa. Para ele foi um período muito estressante, pois necessitava ficar com oxigênio no rosto 24 horas por dia. Imagine a dificuldade de um bebê de 9 meses ser obrigado a ficar com isso. Consegui registrar esta imagem logo depois do banho e da última mamadeira do dia. No momento em que ele dormia, agarrou-se à minha mão com muita força. Era como se ele dissesse assim para mim: Pai, obrigado porque você está aqui cuidando de mim. Não sai do meu lado, hein? Com você aqui, eu me sinto seguro e posso dormir. Na foto de contracapa, estava com a Júlia nos braços na saída da maternidade, prontos para ir para casa. Aqueles momentos me fez recordar alguns dias depois do nascimento dele e da Júlia, quando estavam na UTI pela prematuridade do nascimento, no primeiro dia em que pudemos pegá-los no colo. No momento em que eu os peguei nos braços, os coloquei próximos ao meu peito e pude sentir a respiração deles. O aprendizado de ser pai começou lá atrás, no momento em que o teste de gravidez deu positivo. E desde aquele tempo, comecei a entender que a melhor referência de paternidade que eu poderia passar para eles era a que vinha de Deus. Não apenas indo na palavra e conhecendo como Ele trata os seus filhos, mas como Deus cuida de mim. Eu sabia que o crescimento deles em entendimento sobre a paternidade de Deus para com eles viria de como eles me enxergam como pai, assim como eu enxerguei o meu pai, o Sr. Dimas. A paternidade é um grande chamado e uma boa paternidade aponta para Deus, revelando sua paternidade. Quando Davi diz em Salmos 103:13, assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Ele nos fez entender que Deus criou a paternidade em sua própria imagem. Certa noite, as crianças começaram a ter terror noturno e acordavam gritando muito. A Vânia e eu decidimos, então, por um tempo, colocá-los para dormir conosco no quarto. Percebemos que o fato de, nesta fase de crescimento em que estavam, estarmos ao lado deles, abraçados, de mãos dadas, fazendo carinho e permitir ao acordarem nos verem ali ao seu lado, melhorou não apenas o sono deles, mas outros aspectos de insegurança que estavam apresentando para outras coisas.
Eles começaram a ficar mais independentes e se desenvolver melhor. São fases, e por conta disso, precisamos discernir o tempo e o cuidado que devemos ter com eles em cada fase. Como minha esposa não teve leite para amamentá-los, eles precisaram tomar fórmula. Assim, até os 4 ou 5 meses aproximadamente, eles tomavam somente fórmula, até o tempo em que fomos introduzindo frutinhas raspadas, legumes batidos, depois comida amassada, carninha desfiada, hoje, comida cortada, e aos poucos o organismo deles está amadurecendo, até o tempo em que estarão completamente maduros, e eles poderão comer qualquer comida, até feijoada se quiserem. Na fase inicial da alimentação, começamos a dar a comidinha com uma colherzinha de silicone, para não machucar a gengiva deles. E nós que precisávamos colocar a comidinha na boca. Se não já viu, né? É a maior lembrança. Hoje, com 1 ano de idade, já estamos usando uma colher de sobremesa de metal, que dá outro sabor à comida durante a alimentação. E para a alegria deles, os dentinhos já começaram a crescer. Eles estão se desenvolvendo muito bem. Já tomam sozinho a mamadeira e não gostam que a gente fique segurando. Mas quando a mamadeira cai, abrem o berreiro. Contei um pouco desta trajetória do crescimento dos meus filhos, para fazer um paralelo com o nosso crescimento espiritual e entender a importância da figura paterna na formação da identidade da criança. Te convido a ler o livro E Disse Deus, Haja Vida. É Tempo de Gerar, onde eu conto com mais profundidade sobre o milagre que foi a gestação do Lucas e da Júlia e também sobre tudo o que passamos na formação deles até os 12 meses. Além disso, inclui o testemunho de outras pessoas que também foram curadas por Deus e geraram filhos. Tenho certeza que este livro vai abençoar muito sua vida. Voltando. Por exemplo, uma criança ainda no ventre da sua mãe, no início do seu desenvolvimento, até a sua idade de inocência, é como o homem no começo da criação. Adão era o desenho perfeito que Deus planejou para os seus filhos. Ali no Éden, ele tinha o coração puro, a imagem e semelhança de Deus. Ele era alimentado, tinha tudo o que precisava à sua disposição a hora que quisesse. No ventre, o bebê também recebe tudo fresquinho, pois a perfeição da criação de Deus fez com que a nutrição que chega para o bebê seja somente o essencial para aquela fase. Do mesmo modo, Adão estava protegido, não sentia frio, mesmo pelado como um bebê na barriga. O bebê fica protegido pela placenta e por alguns centímetros de camada de pele, e mesmo peladinho não sente frio. Ali no Éden, antes do pecado, não existia morte nem maldição. Porém, quando Adão decidiu dar ouvidos a Satanás, fez uma escolha errada e entregou nas mãos dele toda a autoridade que Deus havia dado ao homem para dominar sobre a criação. Do mesmo modo, quando tomamos decisões erradas hoje, mesmo que nos arrependemos depois, pagamos o preço da consequência deste erro. Desde Adão, pagamos o preço das consequências do pecado que ele cometeu. Como descendentes de sua geração, herdamos a natureza pecaminosa, pensamentos, atos e palavras, que está ativa em nós desde a criação e nos deixa vulneráveis e suscetíveis para agir desta maneira. E Satanás usa desta vulnerabilidade para nos ferir, atacar e machucar. Porque do coração do homem procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Mateus, capítulo 15, versículo 19. Entendendo este cenário, conseguimos discernir que muitos de nós podemos não ter tido um pai conforme o plano original de Deus, sem o pecado, e que nos conduzisse à paternidade de Deus. Todas as gerações paternas, desde Adão até nós,
e consequentemente de nossos filhos para frente, também serão alcançadas pelas consequências deste pecado original do homem no Éden, e pagarão o preço dessas consequências, assim como nós. Todos, sem exceção, estão sujeitos a reproduzirem aquilo que receberam como linguagem de amor, e pode ter sido com linguagens como ódio, brigas, contendas, invejas, ciúmes, rejeição, traições, abandono, abusos, entre outras, que o seu pai aprendeu a lidar com as situações. Por isso ele reproduziu e reproduz exatamente o que ele aprendeu e recebeu, reagindo às circunstâncias apresentadas a ele, conforme as limitações que tem por consequência do que recebeu. Se você for a fundo buscar a raiz do porquê seu pai é como é, ou foi como foi, com certeza descobrirá que ele só está reproduzindo o que recebeu como linguagem de amor. E a maneira como você reage às situações que machucam as outras pessoas também é consequência do que você recebeu como linguagem de amor. Não apenas as dores que sofremos vindas daquele que é o nosso Pai aqui na terra, que deveria nos levar a conhecer a imagem de Deus Pai, mas de todos os que estão à nossa volta também, deixam-nos marcas que fazem com que a imagem de Deus para nós fique distorcida, pois perguntamos por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo naquele momento. Ao olharmos para a história de José do Egito, que no meu entendimento é exemplo de um homem com coração perdoador, conseguimos ver como Deus transforma maldições, ou seja, os frutos da consequência do pecado que nos alcançam e nos fazem sofrer, em bênçãos, que são os desejos originais do coração de Deus para a vida dos seus filhos. Deus tem planos maiores para nós do que possamos imaginar. Até mesmo em situações em que sofremos, somos maltratados, traídos e humilhados. Certa vez, José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos arrancando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: Então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Gênesis, capítulo 37, versículos de 5 a 8. Se José tivesse desprezado o sonho que Deus havia dado a ele, o propósito do Senhor nunca havia de ser cumprido na vida dele. Quando José contou o sonho para seus irmãos, seus corações ficaram inflamados, com inveja e ódio, fruto da semente que tinha dentro deles. A reação deles foi se revoltar contra José e forjar sua morte, vendendo-o por 20 moedas para os mercadores, que posteriormente o venderam como escravo para Potifar, oficial capitão da guarda do rei, o faraó. A Bíblia nos conta que José passou por maus bocados, porém Deus nunca o abandonou. Com muito esforço e dedicação, ele conseguiu se tornar administrador da casa e dos demais escravos de Potifar. Porém, a esposa de Potifar desejou seduzi-lo. Mas diante da recusa de José, ela começou a acusá-lo de abuso, o que fez com que Potifar o mandasse para a prisão. Na prisão, José ficou conhecido por interpretar sonhos, o que o permitiu interpretar um sonho do faraó. Sonho este que nenhum dos sacerdotes do Egito soube interpretar. Satisfeito com a interpretação, o faraó deu um anel para José e o nomeou governador do Egito. A ascensão de José ao poder permitiu a ele o reencontro com seus irmãos. No momento em que eles vieram até as autoridades do Egito comprar alimento durante um período de seca muito intenso na região. Quando se encontraram com o governador, não reconheceram nele seu irmão José. Porém, no desenrolar da história,
José manda entregar todos os mantimentos que haviam comprado juntamente com o dinheiro de seus irmãos, e eles se curvaram a ele em gratidão, cumprindo-se o sonho que Deus havia lhe dado lá atrás. Se você não conhece a história completa de José do Egito, eu te convido a fazer esta rápida leitura, que está na Bíblia a partir de Gênesis capítulo 37. José só conseguiu perdoar os seus irmãos quando ele entendeu que Deus tinha um propósito maior para com ele. A história de José é um exemplo de como Deus transforma aquilo que é a consequência do pecado, que está presente no coração do homem, em bênçãos para abençoar toda uma nação. O propósito de Deus com José era de salvar milhares de vidas da fome que assolaria o Egito, bem como a sua família, descendência de Abraão. Agora, não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. A fome que assola a terra há 2 anos continuará por mais 5 anos, e não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias, e para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus quem me mandou para cá, e não vocês. E foi Ele quem me fez conselheiro do Faraó, administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. Gênesis, capítulo 45, versículos de 5 a 8. Deus tem planos muito maiores para nós do que possamos imaginar, até mesmo em situações onde sofremos, somos maltratados, traídos e humilhados. Por isso, não pergunte mais para Deus por quê, mas sim para quê. Qual o propósito maior que Ele tem para a sua vida? Falando em situações difíceis, a palavra nos ensina também a honrarmos nossos pais, não colocando uma condicional, se eles forem bons o suficiente conosco, se eles não nos desapontarem, se eles não forem perfeitos. Mas nos ensina a olharmos para Jesus e aplicarmos o poder da misericórdia da cruz, trocando o se por mesmo que, ainda assim, vou honrá-los e respeitá-los. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 4. Deus nos dá uma oportunidade através das nossas vidas de transformarmos este cenário de maldição em bênção. Quando conhecemos a verdade de que Deus enviou Jesus, seu unigênito, Filho único na essência da palavra, para que com sua morte sem pecados se tornasse o primogênito, permitindo que fosse restaurada a aliança do homem com Deus, que foi quebrada em Adão, para que a partir de Jesus pudéssemos nos tornar filhos de Deus. A palavra nos garante que ao recebermos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, não somos mais servos, ganhamos o direito de nos tornarmos filhos. Porque vós sois filhos. Enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Gálatas, capítulo 4, versículos 6 e 7. A todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João, capítulo 1, versículo 12. Recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Romanos, capítulo 8, versículo 15. Todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Como filhos, temos direito à herança do nosso Pai. Todos aqueles que aceitam o sacrifício do Filho de Deus recebem o poder de serem transformados em filhos de Deus e irmãos do Cristo, que foi feito herdeiro de tudo.
dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Colossenses capítulo 1, versículo 12. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 17. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3. Todos nós fomos planejados e desejados primeiro no coração de Deus. E mesmo antes de termos sido planejados ou não pelos nossos pais biológicos, a palavra nos mostra que Deus nos conhecia antes de estarmos no ventre da nossa mãe. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa, por causa do seu amor por nós. Efésios capítulo 1, versículo 4. Meus ossos não te eram encobertos, quando fui formado ocultamente e tecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, entre parênteses, meu embrião. E em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. Salmo 139, versículos 15 e 16. Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga de sua mãe, eu escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5. É desejo do coração de Deus que todos se tornem filhos, mas somos nós quem decidimos aceitar ou não esta paternidade. Enquanto estamos fora desta nova aliança de restauração de paternidade, sem conhecer os propósitos da morte de Jesus, de nos aproximar novamente do Pai, nossa visão é limitada a enxergar a Deus como um algo ou alguém intocável, inatingível, que nos faz de marionetes, ditador, permissivo, em nos deixar sofrer para o seu próprio deleite. Assim que entendemos os propósitos de amor da cruz e aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, para muitos, não é da noite para o dia que conseguem se permitir, ainda, enxergar a Deus como Pai. Começa então em suas vidas um processo diário de cura através do sangue de Jesus, das feridas e machucados que sofreram. A palavra de Deus nos ensina também que nem todos são filhos de Deus, embora todos possam se tornar filhos por meio de Cristo Jesus. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João capítulo 1, versículos de 11 a 13. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. 1 João capítulo 3, versículo 2. Deus amou o mundo a tal ponto que entregou seu próprio Filho, unigênito, para morrer em favor de nós. É o que diz João capítulo 3, versículo 16. E em Romanos capítulo 8, 32, o apóstolo Paulo reforça isso dizendo: se Deus não poupou nem mesmo o próprio Filho, antes o entregou por amor de nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Precisamos abrir nosso coração e entender o amor profundo de Deus por nós, pois se ele entregou Jesus, ele é um Pai que está disposto a fazer qualquer coisa por nós. Jesus veio para se tornar o primogênito de muitos irmãos, o primeiro de muitos filhos. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Mateus capítulo 5, versículo 16. A coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos
são seus pais. Provérbios capítulo 17, versículo 6. O plano original de Deus para cada um de seus filhos é que tivessem pais aqui na terra que reproduzissem a natureza do DNA paterno de Deus, para levá-los a conhecer o Deus Pai. A primeira verdade quando conhecemos Deus como nosso Pai, e nós como seus filhos, é que o filho reproduz a natureza do seu pai, e o pai transmite o seu DNA para o filho. Através de Jesus, nesta nova aliança incorruptível e separada do pecado, Deus nos dá a oportunidade de ser canal do amor paterno dele na vida de nossos filhos e das pessoas por adoção, refletindo a face de Cristo e transmitindo o seu DNA através do amor. Pedro nos ensina que as promessas de Cristo nos permitem ser participantes da natureza divina e fugir da corrupção deste mundo. E por causa de sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Nossa filiação como filhos de Deus é comprovada quando as pessoas enxergam que estamos reproduzindo a natureza de Deus em todas as áreas da nossa vida. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de amor agradável a Deus. Efésios capítulo 5, versículo 1. Seja sincero com o Senhor agora. Você tem verdadeiramente manifestado a natureza de amor, perdão e misericórdia de Deus em tudo o que tem feito? Você tem se separado do pecado para andar em santidade? Você tem reproduzido este código genético, o DNA de Deus, em tudo na sua vida? Precisamos viver um relacionamento sincero com Deus, no qual não existam meias palavras ou meias verdades da nossa parte. Devemos trazer à tona, diante dele, na cruz, todas as situações que nos machucaram e que nos obrigaram a criar um muro de proteção à nossa volta, para não sermos machucados novamente. Eu chamo isso de ciclo da desilusão. E uma vez dentro desse ciclo, enquanto não entramos na presença de Deus como filhos, expondo todo o pus de amargura de nosso coração, continuaremos atrás desses muros de proteção com uma oferta abundante de pecados à nossa disposição, para alívio da nossa dor que foi gerada pelas feridas que recebemos. Entenda como funciona este ciclo da desilusão e como ocorrem os 6 passos do endurecimento do coração. Primeiro passo: somos feridos por alguém. Segundo passo: imediatamente, criamos um muro de proteção para não sermos feridos e machucados novamente. Terceiro passo: devido ao medo de sermos maltratados, com este muro, além de nos protegermos, impedimos o amor de Deus e o amor das pessoas de chegarem até nós. Quarto passo: criamos expectativas com pessoas que não correspondem aos nossos sentimentos. Quinto passo: aquela ferida aberta começa a gerar um pus de amargura que só infecciona, deixando-nos duros, amargos, com traumas que achamos que nunca serão curados e sarados. Sexto passo: atrás do muro, ficamos vulneráveis para receber as setas de Satanás, pois nos fechamos em nós mesmos, trancados na prisão do medo e da mentira de que fomos abandonados por Deus, e com isso nos aproximamos do pecado para alívio de nossas dores, o que nos afasta ainda mais de Deus. A consequência é que nosso coração começa a sofrer um processo de endurecimento, criando cascas e barreiras, construindo fortalezas e nos colocando em prisões. Fechado nessas prisões, atrás destes muros de proteção, com cascas de pedra em volta do nosso coração, devido ao medo de sentirmos novamente a dor na ferida que temos aberta, nossa carne se manifesta da seguinte forma: frustração com Deus, com a mentira em nosso coração de que Ele nos abandonou e não cuidou de nós. Ira,
amargura, ressentimento em relação aos outros, projeção inconsciente em relacionamentos futuros, de muros erguidos na infância. Perdemos a nossa identidade e nos sentimos sem valor. Ficamos orgulhosos, dizendo que não precisamos da ajuda de ninguém. Interiormente temos autopiedade, exteriormente somos arrogantes. Reproduzimos de algum modo aquilo que sofremos. O grande perigo desta condição está nas consequências que ela nos traz, pois a nossa carne nos leva a preencher o vazio gerado pela dor, que deveria ser ocupado pelo amor de Deus, por coisas e situações que são meras válvulas de escape para nos trazer um alívio momentâneo da dor e nos dar prazer. O resultado disso é que fazemos destas coisas altares de idolatria e entregamos nas mãos de Satanás o direito legal para a atuação em nossas vidas, através da legalidade do pecado. Veja algumas dessas válvulas de escape: vícios, pornografia, masturbação, glutonaria, jogos, só pensar em trabalho, cuidar excessivamente de algo, como carro, moto, casa, gastar sem controle, entre outros. Aprisionados nesta armadilha, afastados de Deus e cegos pela dor, permitimos que entre em nosso coração o espírito de rejeição, que age nas pessoas para nos rejeitar e machucar ainda mais, mas nós as rejeitamos primeiro para não sermos rejeitados. Ao olharmos para as circunstâncias acima, claramente podemos enxergar que ficamos presos e escravos destes pecados e situações por consequência de feridas que recebemos. Mas Deus não nos deu o espírito de escravidão. Através de Cristo, que pagou o preço de todos os pecados, inclusive das pessoas que nos machucaram, podemos nos colocar diante dele entregando todas estas situações que nos aprisionam há tantos anos, para ele as levar para a cruz e quebrar as correntes, soltar as amarras que nos deixam cativos e dependente do alívio da dor que os prazeres do pecado nos proporcionam. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. Hebreus, capítulo 8, versículo 15. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Nosso Pai quer que clamemos por ele, Abba Pai. Papai, Paizinho, para nos ver livres de todas essas astutas ciladas do diabo e que nos causam dor. O Senhor nos fala para irmos a Cristo e nos achegarmos novamente até Ele, para morrermos para as coisas deste mundo e sermos transportados do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Nós não nascemos do império das trevas, mas se estamos nele, vivemos cativos, sob domínio, sem controle e subjugados ao império onde há um imperador severo, rígido, intolerante, controlador e manipulador. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. No reino de Deus, nós nascemos, fazemos parte de um reino onde tem um rei, como servos que o servem por amor, pois têm a mesma identidade, o mesmo DNA que o seu. Uma vez participantes deste reino de amor, e escolhendo entregar todas as nossas dores e feridas do passado na cruz de Cristo, dores estas que nos afastam e distorcem a imagem do nosso Pai, temos a disposição para tomar posse, agora mesmo, de todas as bênçãos de Filho que Deus nos entregou como co-herdeiros de Cristo. Não somos mais abandonados, mas escolhidos, amados, desejados e adotados pelo Criador. Para desfrutar a cada dia desse amor,
que é real e verdadeiro, que não vem do coração do homem, mas vem do seu coração de Pai. A nossa visão é limitada, e as aflições que vivemos neste tempo não têm como ser comparadas com as coisas eternas que ainda serão reveladas e serão infinitamente melhores. Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. Romanos capítulo 8, versículo 18. A paternidade de Deus nos revela um Pai que ensina, disciplina e corrige. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Hebreus capítulo 12, versículos de 5 a 8. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Provérbios capítulo 3, versículo 12. A paternidade de Deus nos revela um Deus que exorta. Vós e Deus sois testemunhas do modo por que piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis, ainda, de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 10 a 12. A paternidade de Deus nos revela um Pai que ama. Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. João, capítulo 14, versículo 23. Porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. João capítulo 16, versículo 27. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. 1 João capítulo 3, versículo 1. A paternidade de Deus nos revela um Pai que não abandona. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Salmos capítulo 27, versículo 10. A paternidade de Deus nos revela um Pai que não desampara. Sedes fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. A paternidade de Deus nos revela um Pai que protege. De Benjamim disse: O amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo o dia o Senhor o protegerá, e ele descansará nos seus braços. Deuteronômio capítulo 33, versículo 12. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Salmo 146, versículo 9. A paternidade de Deus nos revela um Pai que é gentil e tem compaixão. Como um pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Salmo 103, versículo 13. A paternidade de Deus nos revela um Pai que é provedor. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai,
que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Mateus capítulo 7, versículos de 7 a 11. A paternidade de Deus nos revela um Pai que é sábio e instrui. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estais atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixeis o meu ensino. Provérbios capítulo 4, versículos de 1 a 2. A paternidade de Deus nos revela um Pai que quer te chamar para perto. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Isaías, capítulo 59, versículo 1. A paternidade de Deus nos revela um Pai que quer você como criança para te pegar no colo. Em verdade vos digo, qualquer que não receber o reino de Deus como criança, não entrará nele. Lucas, capítulo 18, versículo 17. A paternidade de Deus nos revela um Pai que quer te ouvir. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias capítulo 29, versículo 11. A paternidade de Deus nos revela um Pai que quer tratar das suas feridas e tirar as suas dores. Sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Salmos 147, versículo 3. A paternidade de Deus nos revela um Pai que quer ter e estar em intimidade para ser um com você, por meio de Cristo, para que você volte a ter um coração puro, tratado, sem cascas, como Ele te criou. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios capítulo 1, versículo 4. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Satanás, a todo o tempo, continua lançando setas inflamadas com mentiras, dizendo: Deus não te ama. Deus não cuidou de você. Um pai não faria isso que ele fez. Você não tem valor. Você não vale nada. Ele até usou as pessoas para te machucar e circunstâncias para distorcer a sua identidade, fazendo o mundo te chamar de um monte de coisas, mas o seu Pai quer te chamar pelo nome, para restaurar a sua identidade por meio de Cristo, como filho, filha, homem, marido, sacerdote, mulher, esposa, coluna, auxiliadora, empresário, empresária, líder, discípulo, discípula, entre outros. Chegou o momento de decidirmos restaurar esta paternidade de Deus. Abra sua boca e clame por Ele. Chore. Abra o seu coração e fale tudo o que você precisa falar para Deus. E esteja acessível para o ouvir e responder ao seu coração e te trazer discernimento sobre toda a sua história de vida e o que Ele quer escrever a partir de hoje na sua vida. Permita que o Senhor exerça o papel de pai. Chegou o tempo de você também assumir o seu papel de filho, filha, vestir as vestes de herdeiro, herdeira, junto com Jesus, receber as sandálias, o manto, o anel no dedo e a coroa de honra. Todos que receberam a paternidade de Deus através de Cristo foram comissionados a gerar filhos e filhas, discípulos e discípulas de Cristo que deverão reproduzir o DNA do Pai e serem conduzidos a conhecer e viver uma nova identidade, mortos para o pecado, mas vivificados em Cristo.
Assim como nós, pais, nos alegramos em ver o desenvolvimento dos nossos filhos, passando de fases em seu crescimento, Deus, como nosso Pai, se alegra em nos ver crescendo nas coisas do reino. Ele não quer que fiquemos tomando leitinho o resto da vida. Por isso, viva com seu Pai intensamente cada fase de crescimento e, passo a passo, segurando em suas mãos, se desenvolva. Comece a caminhar sozinho, sozinha, e a reproduzir a natureza do Pai. Não se preocupe, sempre que você precisar, saiba que Ele estará lá, à disposição para te ajudar. Dar colo, conselhos, fazer cafuné, exortar quando necessário, corrigir, porém sempre com o amor de Pai. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Por isso, a partir de hoje, entre na presença de Deus com ousadia, através do sangue de Jesus. Como nos ensina Hebreus capítulo 10, versículo 19, exercendo o seu direito de filho, filha, entendendo que seu amor de pai nos leva muito além da salvação, além de entender a herança que temos por Cristo. Mas o amor de Deus Pai nos leva a entender toda a proteção e o cuidado dele com nossas vidas. O Senhor te convida hoje a receber este chamado, viver e desfrutar a partir de agora todas as bênçãos que seguem os que têm a identidade de filhos de Deus. Receba a sua identidade de filho, filha. Se você sente em seu coração que está afastado, afastada do Senhor e que não consegue enxergá-lo como Pai, ore comigo para apresentar esta situação diante dele. Ele te espera de braços abertos para receber você como filho, filha. Repita comigo: Deus, tenho estado afastado de ti. Dói muito achar que você havia se esquecido de mim. Mas aprendi em sua palavra que o Senhor nunca me abandonaria e que é um Deus justo com todos e que não pode ir contra a sua própria palavra. Sei que aceitei as condições que o mundo me ofereceu. Elas fizeram com que eu me afastasse de ti e me cegaram para enxergar o quanto o Senhor me ama. Ama tanto que deu seu Filho Jesus para morrer em favor da minha vida, para que hoje eu pudesse me achegar a ti novamente, através de uma nova aliança com Ele, onde o Senhor me garante que sou reconhecido como seu filho, filha. Declaro, Senhor, que se o Senhor me fez filho, filha, não sou mais órfão, órfã. Tenho um Pai que me amou primeiro, mesmo antes de me ter formado no ventre da minha mãe. Papai, eu aceito a sua paternidade. Cuida de mim, Senhor. Eu recebo o seu abraço, Senhor. E me permito caminhar lado a lado contigo.
tendo Jesus como luz para os meus pés, para guiar a minha vida e para estar sempre no centro da sua vontade. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Se você aceitou Jesus como o único Senhor e Salvador de sua vida, então você passou da condição de servo para filho, filha, amado, amada, que foi adotada por Deus através da aliança com Cristo. Mas se devido ao pecado que te afastou de Deus, você não consegue se enxergar como filho, filha de Deus, ou mesmo se você ainda entregou a sua vida a Jesus e você quer se reconciliar com Deus para ser retirado do império das trevas e ser transportado para o reino do Filho do amor de Deus, quero te convidar a me acompanhar nesta oração. Pai, em nome de Jesus, quero agradecê-lo pelo seu imenso amor pela minha vida. Reconheço que sou pecador, pecadora, e que tenho andado por caminhos que não te agradam. Por isso quero pedir perdão para cada um dos pecados que tem me afastado de ti. Diga ao Senhor cada um dos seus pecados. Eu recebo o seu perdão, Pai. E quero agora decidir por ti. Eu abro mão dos desejos da minha carne e declaro Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Quero me reconciliar contigo nesta nova aliança com Jesus. Pai, eu tomo posse da verdade que está em Sua palavra e me apresento diante de Ti como filho, filha. Quero, Senhor, que minha vida seja transformada. Por isso, sempre que eu pensar em sair dos seus caminhos, incomoda o meu coração para eu corrigir a minha rota. Reconhecer em humildade que errei e volte aos seus caminhos. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Que você viva o melhor que o seu papai tem para sua vida.